STF e PGR avaliam que decisão sobre relógio de Lula não interfere em Bolsonaro. A recente decisão do Tribunal de Contas da União, TCU, sobre o relógio recebido por Luiz Inácio Lula da Silva, PT, em 2005 gerou uma série de discussões e análises entre os membros do Supremo Tribunal Federal, STF, e da Procuradoria-Geral da República, PGR. O tribunal decidiu que Lula não precisará devolver o presente, um item que foi presenteado por uma fabricante francesa. No entanto, essa decisão não deve ter repercussões diretas no escândalo das joias envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, PL, que está sendo investigado por possíveis irregularidades relacionadas ao recebimento e à venda de presentes oficiais. O TCU, em sua avaliação, concluiu que o relógio recebido por Lula não configura uma ilicitude penal, uma vez que se trata de um presente, e como tal, não requer devolução. Os integrantes do STF e da PGR, por sua vez, argumentam que a decisão do TCU não se sobrepõe a questões de natureza penal, especialmente em um contexto onde se investiga a venda de objetos valiosos recebidos como presentes oficiais. O foco da investigação, que recai sobre Bolsonaro, está na suposta tentativa de obter vantagens monetárias através da negociação de joias recebidas durante sua gestão. A análise cuidadosa desse cenário revela como as decisões administrativas e políticas podem interagir de maneira complexa no contexto jurídico. A percepção de que o TCU não avança sobre questões penais destaca a divisão entre a administração pública e o sistema de justiça penal, fator fundamental para entender as nuances dessa situação. Isso implica que, mesmo que uma decisão administrativa favoreça um ex-presidente, isso não garante imunidade ou proteção contra acusações de natureza criminal. O escândalo das joias, que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, trouxe à luz diversas irregularidades que vão muito além de um simples erro administrativo. De acordo com investigações da Polícia Federal, um grupo na gestão de Bolsonaro teria atuado na venda ilícita de peças milionárias que foram recebidas como presentes, visando o enriquecimento ilícito do ex-presidente. A alegação de que o general da reserva Mauro Lorena Cid teria repassado a Bolsonaro um montante de $25 mil, oriundo da venda de objetos valiosos, ilustra a gravidade das acusações que pesam sobre o ex-presidente. O inquérito revela um cenário preocupante onde a corrupção e a falta de transparência se entrelaçam, levando a uma série de questionamentos sobre a integridade da gestão pública. Para complicar ainda mais, a legislação atual determina que presentes de caráter pessoal, recebidos pela Presidência da República, podem ser vendidos no exterior, contanto que o poder público seja informado previamente. Essa notificação, no entanto, não ocorreu durante o governo anterior, levantando sérias dúvidas sobre a legalidade das ações realizadas. Diante desse emaranhado jurídico, a Advocacia Geral da União, AGU, já se posicionou, decidindo recorrer da decisão do TCU. A defesa de Bolsonaro, por sua vez, considera solicitar o arquivamento da investigação com base na decisão recente. Este movimento sinaliza uma tentativa de Bolsonaro de se desvincular das acusações, alegando que a decisão do TCU poderia, de alguma forma, legitimar a sua posição. No Palácio do Planalto, assessores de Lula defendem que ele devolva o relógio ao patrimônio da presidência como uma maneira de estabelecer um precedente ético e moral. Essa proposta não apenas visa restaurar a credibilidade do governo atual, mas também reforça a mensagem de que a transparência e a ética são fundamentais na administração pública. A dinâmica entre a defesa do ex-presidente e as iniciativas dos atuais governantes reflete as tensões políticas que permeiam o cenário nacional, colocando em evidência a luta pela legitimidade e pela justiça. O desenrolar dos acontecimentos relacionados à decisão do TCU e o escândalo das joias é um retrato vívido das complexidades do sistema político e jurídico brasileiro. As interações entre as decisões administrativas e as investigações penais mostram que cada ação e cada decisão tem o potencial de influenciar o panorama político de maneira significativa. A situação exige não apenas atenção às nuances legais, mas também uma reflexão profunda sobre a ética na política e a responsabilidade dos líderes em manter a confiança pública. À medida que as investigações avançam, será fundamental observar como esses eventos moldarão o futuro político do Brasil e quais lições podem ser aprendidas para evitar que situações semelhantes se
Repitam. A discussão em torno da decisão do TCU e do escândalo das joias não se limita apenas às questões jurídicas, ela também suscita um debate mais amplo sobre a ética na política brasileira. A relação entre a administração pública e a integridade dos líderes eleitos é uma preocupação constante, neste caso, revela-se mais relevante do que nunca. Diante de acusações graves como as que envolvem Jair Bolsonaro, a sociedade civil, os analistas e os próprios políticos se veem diante de um dilema ético que pode ter repercussões duradouras. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, Loja Americana, Submarino. Amazon, link logo abaixo, da descrição. Boas compras! A ética na gestão pública é um pilar fundamental para a construção de uma democracia saudável. Casos como o de Bolsonaro e a recente decisão do TCU ressaltam a importância de instituições que funcionem como baluartes da moralidade e da legalidade. As investigações em curso revelam não apenas a necessidade de responsabilização, mas também a urgência de uma reflexão crítica sobre como as normas e as leis são aplicadas. A falta de transparência e as práticas questionáveis podem minar a confiança da população nas instituições, levando a um ciclo vicioso de desconfiança e apatia política. A atuação do TCU e a resposta da AGU são exemplos de como as instituições devem operar em um Estado democrático. Contudo, a eficácia dessas ações dependerá da percepção pública sobre a imparcialidade e a transparência dos processos. O fortalecimento da ética na política brasileira passa, portanto, pela necessidade de um sistema que não apenas puna os erros, mas que também promova práticas saudáveis e transparentes. Isso implica em uma educação política que capacite os cidadãos a exigir maior responsabilidade e integridade de seu. A responsabilidade dos líderes políticos vai além de suas ações individuais e se estende ao impacto que suas decisões têm na sociedade como um todo. Quando um ex-presidente é acusado de envolvimento em corrupção, as repercussões vão além de sua imagem pessoal, elas afetam a percepção pública sobre a política como um todo. Isso gera um sentimento de frustração e desencanto entre os cidadãos, que muitas vezes se sentem impotentes diante de um sistema que parece favorecer a impunidade. Além disso, o contexto social e econômico do Brasil exige que os líderes adotem uma postura proativa em relação à ética. A desigualdade social e a pobreza são problemas que demandam soluções urgentes, e a corrupção apenas agrava essas questões. A sociedade espera que os políticos não apenas ocupem cargos de poder, mas que também liderem com integridade, promovendo políticas que beneficiem a todos, e não apenas a uma elite privilegiada. À medida que as investigações sobre o escândalo das joias e as ações do TCU avançam, a expectativa é de que a verdade venha à tona e que haja um caminho claro para a responsabilização. A pressão pública e a vigilância da sociedade são essenciais para garantir que os processos sejam conduzidos de forma justa e transparente. O papel da mídia também é crucial, pois ela deve atuar como um fiscalizador, mantendo a população informada e engajada. As consequências legais para Bolsonaro e os demais envolvidos no escândalo podem não apenas afetar a carreira política de muitos, mas também servir como um alerta para futuros líderes que podem ser tentados a cruzar os limites da legalidade em busca de ganho pessoal. A história política do Brasil é marcada por escândalos, mas cada episódio traz consigo a oportunidade de aprendizado e a necessidade de renovação na forma como a política é conduzida. O debate em torno da decisão do TCU e do escândalo das joias é um convite à reflexão e à ação. É fundamental que a sociedade civil se mobilize em prol de um sistema político mais transparente e ético. Isso implica na cobrança constante dos líderes, na participação ativa nas decisões políticas e na promoção de uma cultura de responsabilidade e integridade. A ética deve ser mais do que um conceito, deve ser uma prática diária na política. À medida que o Brasil avança neste cenário complexo, é imperativo que tanto as instituições quanto os cidadãos se unam para construir um futuro onde a justiça prevaleça, e onde a política seja um reflexo dos valores que todos desejamos ver na sociedade. O momento é de transformação, e cada um de nós, como parte dessa sociedade, tem um papel a desempenhar nessa jornada por um Brasil mais justo e ético. A situação envolvendo a decisão do TCU e o escândalo das joias não é um fenômeno isolado, ela está inserida em um contexto mais amplo de desafios enfrentados pela democracia brasileira.
A interseção entre política, ética e justiça revela a fragilidade de instituições que, em teoria, deveriam ser robustas e imparciais. A análise desse cenário nos leva a refletir sobre como os acontecimentos atuais podem moldar o futuro da política no Brasil e qual o papel da sociedade civil nesse processo. A confiança nas instituições é um dos pilares de qualquer democracia. Quando decisões administrativas, como a do TCU, são percebidas como insuficientes para abordar questões mais profundas de corrupção e má gestão, essa confiança é imediatamente abalada. O crescente cinismo em relação ao sistema político pode ser observado nas reações da população, que muitas vezes sente que as leis não se aplicam da mesma maneira para todos. A crença de que os poderosos podem escapar da justiça alimenta um ciclo de desconfiança que, por sua vez, desestimula o engajamento cívico e a participação democrática. O papel do STF e da PGR se torna ainda mais crucial neste contexto. Estas instituições devem atuar não apenas como guardiãs da lei, mas também como símbolos de justiça e integridade. O sucesso ou o fracasso em lidar com casos de corrupção e má gestão pode determinar a percepção pública sobre a eficácia do sistema de justiça. Portanto, a resposta das instituições a escândalos como o das joias deve ser rápida, transparente, acima de tudo, justa. A eficácia da justiça em casos de alta visibilidade pode restaurar ou corroer a confiança pública, um fator que impacta diretamente a estabilidade da democracia. A mídia desempenha um papel fundamental na formação da opinião pública e na fiscalização das ações dos governantes. Em casos como o escândalo das joias, a cobertura jornalística não apenas informa a sociedade, mas também atua como um mecanismo de controle social. A investigação e a divulgação de informações relevantes podem pressionar as instituições a agir de maneira mais enérgica e transparente. Contudo, é essencial que a mídia atue com responsabilidade, evitando sensacionalismos que possam distorcer os fatos e aumentar a polarização. Além de fiscalizar, a mídia também tem a responsabilidade de educar. Uma população bem informada é uma população empoderada, capaz de questionar, exigir e participar ativamente do processo democrático. O desafio está em promover uma cultura de informação crítica, onde os cidadãos possam discernir entre opiniões e fatos, compreendendo a complexidade das questões políticas que afetam suas vidas. A mobilização da sociedade civil é um aspecto crucial para promover mudanças significativas no cenário político. Organizações não governamentais, movimentos sociais e cidadãos engajados desempenham um papel vital na luta contra a corrupção e na promoção da transparência. A pressão popular pode ser um poderoso motor de mudança, levando a reformas que fortalecem as instituições e garantem a responsabilização dos líderes. A participação ativa dos cidadãos não deve se restringir ao ato de votar. A sociedade civil deve se engajar em discussões, participar de audiências públicas e exigir que seus representantes prestem contas. O fortalecimento da democracia está intrinsecamente ligado à capacidade dos cidadãos de se organizarem e exigirem seus direitos, além de contribuírem para um ambiente político mais saudável e transparente. Por fim, a situação atual ressalta a urgência de reformas estruturais no sistema político brasileiro. A implementação de medidas que promovam a transparência, a responsabilização e a ética nas práticas políticas é essencial para prevenir futuras crises de confiança. Isso inclui a revisão de leis sobre financiamento de campanhas, a regulamentação mais rigorosa sobre presentes e a criação de mecanismos de fiscalização mais eficazes. Um sistema político que prioriza a ética e a transparência não apenas melhora a confiança nas instituições, mas também promove um ambiente mais justo e igualitário. As reformas devem ser abrangentes e incluir a participação da sociedade civil, das instituições e dos próprios políticos. A construção de um futuro mais ético para a política brasileira depende de um esforço conjunto para criar um sistema que não apenas responda às demandas atuais, mas que também considere as necessidades das gerações futuras. A discussão sobre a decisão do TCU e o escândalo das joias é apenas uma parte de um discurso maior sobre a ética, a responsabilidade e a justiça na política brasileira. À medida que o Brasil navega por esses desafios, é imperativo que todos os atores, desde as instituições até os cidadãos, se unam em prol de uma democracia mais robusta e justa.
A luta contra a corrupção e a promoção da ética na política não são apenas responsabilidades das instituições, mas também de cada um de nós. O momento exige uma ação coletiva para garantir que a política brasileira não seja apenas um reflexo de interesses pessoais, mas um verdadeiro serviço à sociedade. A transformação começa agora, e cada passo dado em direção à transparência e à responsabilidade é uma vitória para todos os brasileiros. Reformas estruturais necessárias para fortalecer a democracia no Brasil. O Brasil, com sua rica diversidade e complexidade social, enfrenta desafios estruturais que demandam reformas profundas para garantir uma política mais ética e transparente. A implementação de reformas estruturais não apenas pode ajudar a combater a corrupção, mas também a restaurar a confiança da população nas instituições democráticas. A seguir, discutiremos algumas das reformas que poderiam ser implementadas para fortalecer a democracia brasileira. Uma das mudanças mais urgentes diz respeito ao financiamento de campanhas eleitorais. O atual sistema, que permite contribuições de grandes empresas e indivíduos ricos, muitas vezes resulta em um ciclo vicioso onde os interesses particulares se sobrepõem ao bem público. A reforma poderia incluir a limitação das doações e a promoção de um sistema de financiamento público, onde as campanhas fossem financiadas com recursos do Estado, garantindo que todos os candidatos tenham condições iguais de competir. Essa mudança não só reduziria a influência do dinheiro na política, mas também promoveria maior diversidade entre os candidatos, permitindo que vozes de grupos historicamente marginalizados tenham a oportunidade de se expressar e ser eleitas. Além disso, a transparência nas doações deve ser um pré-requisito, com a divulgação pública de todas as contribuições recebidas, para que os cidadãos possam acompanhar quem está financiando seus representantes. O fortalecimento das instituições responsáveis pela fiscalização e controle é essencial para garantir que a ética e a legalidade sejam respeitadas. Isso inclui a Controladoria Geral da União, CGU, o Tribunal de Contas da União, TCU, e a Procuradoria-Geral da República, PGR. A reforma pode envolver a ampliação de seus poderes, recursos e autonomia, permitindo que atuem de forma mais eficaz na prevenção e combate à corrupção. Adicionalmente, a criação de um sistema integrado de auditoria pública e a promoção de uma cultura de transparência nas contas públicas são fundamentais. Isso poderia incluir a utilização de ferramentas digitais que permitam o acompanhamento em tempo real das despesas e receitas do governo, facilitando a participação cidadã na fiscalização. A educação política deve ser uma prioridade nas escolas, com a implementação de um currículo que aborde a importância da cidadania, dos direitos e deveres dos cidadãos e do funcionamento das instituições democráticas. Uma população bem informada é capaz de exigir mais de seus representantes e de participar ativamente do processo político. Iniciativas que promovam a conscientização sobre a importância da ética na política e a responsabilidade dos cidadãos também são essenciais. Programas de capacitação e workshops podem ser realizados em comunidades para engajar os cidadãos em discussões sobre política e promover a participação ativa na democracia. A revisão e atualização da legislação anticorrupção são fundamentais para lidar com os novos desafios apresentados pela corrupção no Brasil. Isso inclui a criação de leis mais rígidas que punam não apenas os atos de corrupção em si, mas também os que facilitam ou encobrem essas práticas. Além disso, a implementação de medidas que protejam os denunciantes, garantindo que aqueles que reportam casos de corrupção não sofram retaliações, é crucial. A promoção de um ambiente onde a corrupção é inaceitável deve ser acompanhada de uma mudança cultural que valorize a integridade e a honestidade. Campanhas de conscientização sobre as consequências da corrupção e a promoção de casos de sucesso onde a ética prevaleceu podem ajudar a mudar a percepção pública sobre o tema. A inclusão de mecanismos de participação popular nas decisões políticas pode fortalecer a democracia brasileira. A possibilidade de realizar referendos sobre questões importantes, como reformas constitucionais e políticas públicas significativas, daria voz à população e garantiria que as decisões refletissem a vontade do povo. Além disso, a criação de conselhos populares e fóruns de discussão onde os cidadãos possam expressar suas opiniões sobre políticas públicas pode promover um ambiente de diálogo e colaboração entre
governo e sociedade. Essa participação ativa é um passo importante para construir uma democracia mais inclusiva e representativa. As reformas estruturais mencionadas são apenas algumas das muitas que poderiam ser implementadas para fortalecer a democracia no Brasil. No entanto, é fundamental que essas mudanças não sejam vistas apenas como uma responsabilidade do governo, mas como um compromisso coletivo. A sociedade civil, as instituições e os cidadãos devem se unir em prol de um sistema político mais ético e transparente. A construção de um Brasil mais justo e democrático passa pela implementação dessas reformas, que exigem coragem e determinação tanto dos líderes quanto da população. A luta pela ética na política é uma responsabilidade compartilhada, e cada ação conta na construção de um futuro melhor para todos os brasileiros. O momento de agir é agora, e a transformação da política brasileira exige o envolvimento de todos nós. Se você achou este conteúdo valioso, deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários e inscreva-se no canal para não perder mais vídeos como este. Até a próxima!